Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos comentar uma cena muito triste e lamentável. Vamos falar hoje quando Eva tem aquela notícia e chega junto com o seu marido Adão e encontra Abel ali caído, sem vida. Quem avisou Eva? Falaremos também hoje a respeito de quando Caim vai ter um encontro com o Senhor. O que vai acontecer? Quem avisou Enki sobre a morte de Abel? Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e se inscreva no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Roda a vinheta. Nós vimos no vídeo anterior que Caim tinha acabado de matar Abel. Estava ali sentado ao lado do corpo, chorando, arrependido do que tinha feito. Sem saber mais como proceder, ele olhava para Abel, não tinha vida, a terra chupando aquele sangue. E durante todo aquele final de tarde, princípio de noite, assim diz as tábuas sumerianas, foi Titi a primeira em saber por uma premonição do assassinato. Em uma visão, enquanto dormia, viu o sangue de Abel. Estava na mão de Caim. Ela despertou Adapa do sonho. Lhe contou sua visão-sonho. Um grande pesar enche meu coração. Haverá acontecido algo terrível? Assim disse Titi a Adapa. Estava muito agitada. Durante aquela noite, Titi, aquela que você conhece como Eva, ela estava dormindo. E de repente ela teve um sonho, e naquele sonho ela olhava que Abel estava morto. Mas ao seu lado estava Caim, e o sangue de Abel estava sobre a mão de Caim. Eva já conhecia a morte, Eva já sabia o que era a morte, ainda não tinha presenciado sobre a sua família, mas ela sabia que aquele que parte não voltava mais à vida. Diz as tábuas sumerianas que ela acorda muito agitada, o coração pesado, ela sacode Adapa, aquele que conhece como Adão, e diz a Adão: um grande pesar está sobre meu coração. Será que algo terrível aconteceu? E diante dessas palavras, ela ficou muito agitada a noite inteira. A noite tinha caído, escuridão total no Eridu, e ela, sem nada poder fazer, ela só tinha que esperar amanhã. E assim diz as tábuas sumerianas. Amanhã seguinte partiram os dois do Eridu. Foram até onde estavam acostumados a encontrar-se Caim e Abel. Encontraram no campo a Caim, ainda estava sentado junto ao morto Abel. Titi soltou um grande grito de angústia. Adapa jogou barro sobre a sua cabeça. E aqui vem mais uma tradição. Nós já vemos pelas Escrituras que quando as pessoas estão tristes, quando as pessoas fazem alguma coisa que quer ter uma proclamação, as pessoas jogam pó e cinza sobre a sua cabeça. Diz as tábuas sumerianas que logo pela manhã eles saem do Eridu correndo. Existe um lugar onde a família se encontra. Existe um lugar onde eles se reúnem para contar as coisas, para contar tudo aquilo que estava acontecendo, e eles vão correndo. Titi, querendo ver ao longe Abel vivo, querendo ver Caim, o seu coração apertado, mas ela sabia que algo tinha acontecido. É o sentido de mãe. É aquele sentido que somente as mães têm. E quando ela olha de longe, um corpo estava no chão. Era Abel, envolto a uma poça de sangue. Caim sentado ao lado, diz as tábuas sumerianas que, chorando, arrependido do que tinha feito, ele não tinha forças para levantar. E diz as tábuas dessa maneira: encontraram no campo a Caim. Ainda estava sentado junto ao morto Abel. Titi soltou um grande grito de angústia. Adapa jogou barro sobre a cabeça. O que tem feito? O que tem feito? Gritaram a Caim. O silêncio foi a resposta de Caim. Caiu no chão e chorou. E eu acredito que no começo de todas as Escrituras esse deve ser o maior momento de angústia, quando uma mãe
E um pai encontra o seu filho morto, jogado ao chão, e o seu assassino é o seu próprio irmão. Diz as tábuas que Titi, aquela que o cristianismo conhece como Eva, ela deu um grito de angústia. O que tem feito? O que tem feito? E a resposta de Caim foi um grande silêncio que se prostra ao chão e desaba em choro, angústia, dor, lamento. O sexto sentido de mãe não havia falhado. Algo tinha acontecido com seu filho. Coração sangrando, alma rachada, assim estava Eva. E diz as tábuas sumerianas que ainda Caim no chão chorando, Adapa volta correndo até a cidade de Eridu para contar ao Senhor Enki o que tinha acontecido. A Bíblia, ela omite essas informações. E mesmo a Bíblia omitindo o momento que Eva encontra seu filho morto, mesmo a Bíblia omitindo aquele momento de angústia e de desespero, a Bíblia relata o momento que Elohim se encontra com Caim. Gênesis 4, versículo 10 diz assim: E disse Elohim: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E assim diz as tábuas sumerianas. Adapa voltou para a cidade do Eridu. Contou-lhe ao Senhor Enki o que havia acontecido. Essa é a voz do sangue de Abel que clama a Elohim. Sabemos que sangue, ele pode ser descendência e pode ser ascendência. Abael tinha o sangue do seu pai, então agora o sangue estava clamando a Elohim. O pai de Abael, Adão, Adapa, ele vai até Elohim e diz: olha, Caim matou meu filho. Caim matou seu irmão Abel. Diz naquele momento que Elohim se encontra com Caim e diz: olha, o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão, de Abel, ele clama da terra até mim. O capítulo 4, versículo 11 de Gênesis continua dizendo: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Será que as tábuas sumerianas também contam que Elohim disse que Caim seria maldito sobre a terra? Assim diz as tábuas sumerianas. Enki enfrentou Caim com fúria. Maldito seja, disse-lhe, tem que ir do Edim. Não te vás ficar entre os Anunnaki e os terrestres civilizados. Quanto ao Abael, seu corpo não pode ficar nos campos devido às aves selvagens. Como é de costume entre os Anunnakis, será enterrado em uma tumba debaixo de um montão de pedras. Logo depois que Elohim fala para Caim que ele era maldito, ele o expulsa do Edim. Ele o expulsa da cidade do Edim. Caim não pode mais visitar nem o jardim de Edim. E uma providência tem que ser tomada. Diz o Senhor Enki que o corpo de Abael não pode ficar jogado ao campo por causa dos animais, por causa das aves, por conta daqueles animais que vão querer comer aquele corpo. Ele é como um Anunnaki. Ele é um homem civilizado. Ele tem que ter um enterro digno como um homem civilizado. Por aqui entendemos e vemos que os homens da civilização pré-adâmica que vimos nos vídeos anteriores, eles não tinham um enterro decente. Eles simplesmente morriam e não era colocado, não foi ensinado para eles como prantear os seus mortos. Mas agora Enki, todo preocupado, porque diretamente um dos seus netos havia morrido, por um ato de besteira, simplesmente por um ato de vanglória e de ira de outra pessoa. Enki está com o coração partido, vendo Titi, Eva chorando, vendo Adapa chorando. Possivelmente a família de Abael, filhos, mulher, a sua família chorando. Enki quer dar um enterro digno a Abael. E antes de cuidar do caso de Caim, assim diz as tábuas sumerianas, como é de costume entre os Anunnakis, será enterrado em uma tumba debaixo de um montão de pedra. Enki leva parte
Ádapa e Titi. Somente os dois. E assim continuam as tábuas, em que mostrou a Ádapa e a Titi como enterrar Abael, pois o costume lhes era desconhecido. Assim que acabam de enterrar Abael, voltam para sua casa chorando, a dor no seu coração, o desespero profundo de perder um filho, o qual a Bíblia omitiu, o qual a Bíblia não quis comentar. Mas aquele pesar profundo, aquela angústia todas as vezes que ela deita no seu travesseiro, todas as vezes que Ádapa, Adão, deita e lembra do filho, assim diz as tábuas, durante 30 dias e 30 noites, foi Abael chorado por seus pais. Então, durante 30 dias e 30 noites, a sua família guarda luto diante daquela situação. Adão e Eva, Ádapa e Titi, perdem Abel ou Abael. Mas aquilo não pode ficar impune. Caim tem que sofrer uma punição. Assim diz as tábuas sumerianas. Caim foi levado ao Eridu para ser julgado, em que desejava que se pronunciasse uma sentença de exílio. Agora Caim é levado diante do julgamento. Cometeu um ato, vai ter que pagar por esse ato. E diante daquele julgamento em que ele quer que seja proferida uma sentença para exilar Caim. O que todos vão falar? Será que todos vão concordar com aquele exílio? Será que vai ter uma sentença mais pesada sobre aquele que matou o seu irmão? Vai ser o tema dos próximos vídeos. E antes de pedir que você se inscreva no canal, eu quero te dizer uma coisa. Às vezes um ato de glória, às vezes um ato de soberba, de vanglória ou de uma besteira pode tirar a alegria de uma família inteira. Pense antes de fazer qualquer ato. E com isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal. Um grande abraço e até a próxima.